E aí galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, professor de Química. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Química. A aula de hoje é sobre funções inorgânicas. Primeiro vamos começar falando o que é uma função. Função, na verdade, é um conjunto de substâncias químicas que vão possuir as mesmas propriedades químicas. Então, os compostos químicos possuem inúmeras propriedades. Os químicos eles costumam reunir as substâncias químicas que possuem as mesmas propriedades e eles agrupam essas substâncias químicas num grupo chamado função. E na química inorgânica, que é a química que estuda os compostos que não são de carbono, as principais funções inorgânicas são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E provavelmente já ouviram falar disso alguma vez. E a gente vai começar estudando isso hoje, tá? Então deixa eu começar pelos ácidos. Primeira coisa, olha só qual é a definição de um ácido. Lembrando que existem várias definições para ácidos. Existem a definição de Arrhenius, a definição de Bronsted-Lowry, a definição de Lewis. Hoje a gente vai falar da definição de Arrhenius, tá? Então olha só. Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando o cátion H+. Então olha só aqui na lousa o que vai acontecer quando eu colocar o HCl em uma solução aquosa. Então eu vou colocar aqui. O que é solução aquosa, Lucas? É misturar o HCl em água. É um nome bonito para dizer que misturar HCl em água. Então eu coloquei o HCl em água. Você lembra qual número está aqui embaixo? Eu sei que você lembra. É o 1, né? Se não aparece é 1. E a mesma coisa, se aqui não aparece nada é 1. O que você vai fazer com esse número? Você vai pegar este número e subir com ele. Então, ó, sobe aqui, sobe para cá. O 1 veio para cima. Então, olha só. Como que fica, então, a equação quando eu coloco o HCl em água? Eu separo o H do Cl. O 1 que estava no Cl subiu para o H. O 1 que está no H subiu para o Cl. O primeiro é sempre mais, o segundo é sempre menos. Como o número 1 não precisa aparecer, então eu vou apagar ele, tá? O número 1 não precisa aparecer. Ou seja, quando a gente coloca o HCl, que é o ácido clorídrico, em água, quando a gente faz uma solução aquosa de ácido clorídrico, ele vai liberar H+, Cl-. Tá? Então ele liberou quem? Ele liberou o cátion H+. E isso vai ser a característica dos ácidos. Os ácidos sempre liberam como seu cátion o H+. É uma característica de todos os ácidos de Arrhenius. Quando a gente coloca um ácido de Arrhenius em água, ele libera H+. Olha só, a mesma coisa para o H2SO4. Vamos fazer a mesma pergunta. Qual o número está debaixo do H? O 2. Então eu vou subir com o 2. Qual número está embaixo do SO4? Ah, Lucas, eu sou bom no que eu faço, eu sei que é o 4. Não é o 4. Então tomem cuidado, porque aluno gosta de confundir isso. Ele cata e vai subindo com o 4, não é para subir com o 4, tá? Você não vai fazer isso. Você tem que olhar para cá, ó. De novo, a mesma pergunta. Qual o número que está embaixo do H? É o 2. Qual o número que está embaixo do SO4? Não é o 4. O 4 é do oxigênio. Eu quero saber o número que está embaixo do SO4. O número que pertence a todo o SO4. Então é 1. Tá? Porque não tem nada, é 1. Então eu vou subir com este número. E aí vai acontecer a mesma coisa. Em solução aquosa, portanto, o que ele forma? O H separa do SO4. O 1 que estava aqui embaixo veio para cima. Então, 1 aqui. O 2 que estava aqui em cima subiu. O 2 estava embaixo, né? Subiu para o SO4. O primeiro é sempre mais, o segundo é sempre menos. O 1 não precisa aparecer. Novamente, o H2SO4 liberou H+. Se o H2SO4 liberou H+, ele é um ácido de Arrhenius. Então, olhem só uma consequência importante da definição. Os ácidos são compostos. Se a gente observar aqui, ó, HCl. Você lembra qual o tipo de ligação química que ocorria quando nós uníamos um ametal com um hidrogênio? Lógico que você lembra, eu confio em você. Não te conheço, mas hoje eu confio, eu sou assim. Se eu vou com a cara, eu vou. Então, olha só. O Cl é um ametal. Quando ele une com um hidrogênio, ele faz ligação molecular. Então, os ácidos são compostos moleculares. E o que acontecia quando a gente colocava um composto molecular em água? Ah, Lucas, composto molecular não tem íon. Só que quando eu coloco em água, ele gera íons. Ele forma íons, portanto, ele ioniza. Portanto, ocorreu ionização quando está em água. Então, os ácidos sofrem ionização porque são compostos
moleculares. E é isso que vai fazer com que os ácidos conduzam corrente elétrica. Uns melhor que os outros, né? Porque assim na vida é assim, tem gente sempre melhor, tem gente sempre pior. Gente ética e gente que não é ética, mas também assim, não tem nada a ver com isso, mas tudo bem. Bom, beleza a definição? Esse é o segundo Arrhenius. Agora a gente vai ver sobre a classificação dos ácidos. Existem o que nós chamamos de oxiácidos e hidrácidos. Exemplo de oxiácido. Acabamos de falar dele, ó, H2SO4. O que é um oxiácido? Oxiácido é um ácido que vai possuir oxigênio. Concorda comigo? Faz sentido, né? Oxiácido, o ácido que possui oxigênio. E um hidrácido? Ah, Lucas, se oxiácido é um ácido que possui oxigênio, o hidrácido possui hidrogênio, né? Faz sentido. Até faz, mas não é essa a definição, né? Eu não posso falar que hidrácido é um ácido que possui hidrogênio. Lógico que não, todo ácido possui hidrogênio. Por quê? Porque todo ácido libera o H+. Então, olha só, cuidado. Oxiácido possui oxigênio, hidrácido não possui oxigênio. Essa é a definição. Então, por exemplo, o HCl é um hidrácido, porque não possui oxigênio. Então, não possui oxigênio. E aqui possui. Lucas, e como que eu vou falar o nome deles? H2SO4? Não, esse é o ácido sulfúrico. HCl? Não, esse é o ácido clorídrico, que é justamente o que a gente vai aprender a fazer agora, dar nome para os ácidos. Bom, então agora a gente vai aprender a dar nome para os ácidos. É importante dar o nome, né? Você tem um nome, não tem? Um não, né? Tem vários, né? Tem gente que tem até muitos nomes. Conheço, não é o meu caso, mas eu conheço gente que tem. Mas os ácidos é simples, tá? Eu garanto que vai ser mais fácil dar nome para um ácido do que para algum amigo seu que tem muito nome. Então, olha só. Dar nome para os ácidos vai ser diferente de dar nome para um hidrácido do que para um oxiácido. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. O ácido ele é formado por um cátion e por um ânion. Só que o cátion dos ácidos é sempre o mesmo, é sempre o H+. Agora, o que muda de um ácido para o outro é o ânion que ele forma. Então, se você, meu caro colega, fosse dar um nome para um ácido, você daria por causa do cátion ou por causa do ânion? Logicamente, pelo ânion, porque todo ácido libera H+. Se você fosse dar um nome por causa desse H+, todos os ácidos teriam o mesmo nome. Então, você sempre dá um nome para o ácido dependendo do seu ânion. Então, olha só, vem aqui. Vem aqui não, né? Que você não vem aqui, não tenta vir que você não vai conseguir. Vamos lá. Todos os hidrácidos vão terminar em hídrico. Então, você vem aqui, ó, HCl. O Cl é o cloro, não é? Então, esse é o ácido clorídrico. Todo hidrácido termina em hídrico. HF. F é o flúor. Então, esse é o ácido fluorídrico. Fluorídrico. Termina em hídrico. HCN. O HCN é o ácido cianídrico, que foi o gás, que ele é volátil, é um ácido volátil, forma gás, usado nas câmaras de holocausto. Enxofre. Enxofídrico não existe, né? Ele é sulfídrico, porque vem do latim. Você fez latim, Lucas? Claro que não. Então, sulfídrico. Tá? Também termina em hídrico, por quê? Porque todo o hidrácido termina em hídrico. Agora vamos cá, vem, vamos cá não, né? De novo, nem existe vamos cá. Olha só, vem aqui. Que número tem embaixo que número tem embaixo do hidrogênio? O 1. Sobe com ele. Então vai ficar Cl menos. Porque lembra que tá depois e sempre menos. A gente fez isso na última parte da aula. Quem é o Cl menos? Aí você vem aqui nessa tabela super bonita que eu coloquei. Toda vez que o ácido termina em hídrico, você troca por eto. Então, olha só. Clorídrico, troca por eto, cloreto. O que é isso que você fez, Lucas? O que eu disse, o que eu estou fazendo é o seguinte. O ácido clorídrico é formado pelo Cl-, que é o ânion cloreto. Agora, o ácido fluorídrico. Qual é o ânion que forma o ácido fluorídrico? Faz a mesma coisa. Que número tem aqui embaixo? O 1. Sobe para cá. Fica F menos 1. Tira o 1, porque ninguém aqui é tonto. Fluorídrico, troca o hídrico por eto. Fluoreto. Mesma coisa. Tem 1 aqui embaixo. Sobe. Cn menos 1. Cn menos. Cianídrico é o cianeto. Agora, cuidado, ó. Aqui é 2. Sobe. Subiu o 2. 2 menos 2. Sulfídrico, sulfeto. Ou seja, o ácido sulfídrico é formado pelo ânion sulfeto. O ácido cianídrico pelo ânion cianeto. E assim por diante. Beleza? Tranquilo, né?
Os oxiácidos, eles têm uma nomenclatura um pouco mais... Um pouco não, né? Eu vou ser bem sincero, não vou mentir porque não é da minha índole mentir. Eu nunca menti na minha vida. Não seria aqui hoje, né? Então, olha só. É bem complexa a nomenclatura deles. Eu vou passar a vocês o básico da nomenclatura, que é algo que vocês precisam saber para o vestibular. Existem nomenclaturas mais específicas, mas esse daqui é o basicão. Então, olha só. Os oxiácidos, pelo menos os principais oxiácidos, que são os que estão listados nessa tabela, eles terminam em ico. Tá? Então, eles terminarão em ico. Então, olha só. O HClO3 é o ácido clórico. Cuidado. Hidrácido termina em hídrico. Oxiácido termina em ico. Só em ico, Lucas? Não. Lembra que eu falei, existem muitos casos de nomenclatura. Esses aqui são os principais. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Então, sulfúrico. Terminou em ico. HNO3 é o ácido nítrico. H3PO4 é o ácido fosfórico. H2CO3 é o ácido carbônico. Percebam que todos terminam em ico. Vamos fazer a mesma coisa agora para terminar essa parte da nomenclatura. Vamos achar os ânions que formam desses ácidos. Porque é graças ao ânion que vocês estão dando nome. É graças a isso, né? Então, olha só, mesma coisa. Que número eu tenho aqui embaixo? 1. Sobe o 1. O que vai ficar? ClO3 menos 1. Então, ClO3 menos 1 não precisa colocar. Agora vai para a tabelinha de conversão. Eu vou trocar por eto? Não, cuidado com a tabelinha. Quando termina em ico, eu não troco por eto. Quando termina em ico, eu troco por ato. Então, esse aqui é o ânion. Se ele era o ácido clórico, esse ânion é o clorato. Tá? Agora, olha só. H2SO4, que número tem aqui? Embaixo do hidrogênio, 2. Sobe com ele. Sobra o SO4 menos 2. Se ele é sulfúrico, esse é o ânion sulfato. Número tem embaixo, 1. Sobe. NO3 menos. Esse é o ânion nitrato. Fosfórico. Quem está aqui? 3. Sobe. Sobrou PO4 menos 3. Esse é o ânion fosfato. E aqui, 2 sobe, CO3 menos 2. Esse é o ânion carbonato. É importante dar nome para o ânion? A gente vai usar, ainda nessa videoaula, a gente vai usar a nomenclatura dos ânions para dar nome para os sais, uma outra função orgânica. Tranquilo? Então vamos para a próxima. Bom, agora a gente vai falar sobre a força dos ácidos. Nossa, eles têm força? Claro, todo mundo tem força de vontade, isso é uma coisa inerente a gente, não é? Os ácidos também têm força, tá? A força do ácido não tem nada a ver se ele corrói. Nossa, o ácido corrói muito, ele é forte. Não, tá? Não é assim. Vamos com calma, vamos por partes. Força de um ácido quer dizer a quantidade não, é o grau de ionização dele. A gente não sabe que os ácidos ionizam, não ionizam? Então, o ácido que ioniza bastante, que forma, que gera muitos íons, ele é um ácido forte. Quem ioniza pouco, ele vai ser mais fraco. Mas por que esses ácidos ionizam em quantidades diferentes? Porque, na verdade, os hidrogênios que ionizam são os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, dependendo da estrutura de um ácido, da estrutura molecular do ácido, da forma estrutural, um ácido pode ionizar bastante e ser um ácido forte, ou ionizar pouco e ser um ácido fraco. Como que eu vou saber disso? Novamente, vamos dividir, né? Hidrácido e oxiácidos. Os hidrácidos é simples. O ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico são ácidos fortes. Lembra que os hidrácidos terminam em hídrico. O ácido fluorídrico ele é semiforte, enquanto que o resto é fraco. É resto, né? Enfim, clorídrico, bromídrico e iodídrico são fortes, fluorídrico semiforte, o restante é fraco. Tem que decorar, não tem outro jeito. Tranquilo? Agora, olha, uma notícia boa. Os oxiácidos era mais difícil dar nome, mas pelo menos tem que ter uma vantagem, né? Eles são mais fáceis de saber a nomenclatura. Então, vamos supor que a gente pega a fórmula geral de um oxiácido, HAXOB, onde A é a quantidade de oxigênio, de hidrogênios e B é a quantidade de oxigênios. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair quantidade de oxigênios menos de hidrogênios.
Ou seja, eu vou fazer B menos A. Se for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Se for igual a 1, é semiforte. Se for igual a 0, é fraco. Fraco, não gosto de coisa fraca. Então vamos lá. Primeiro, H3PO4. Eu vou fazer 4 menos 3. 4 menos 3, eu sei matemática, sou muito bom. 1. Se a resposta é 1, o ácido é semi-forte. Eu estou abreviando, semi-forte. Bom, e aqui? Quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios. 4 menos 2, 2. Quando dá mais ou menos, quando dá igual a 2 ou maior, o ácido ele é forte. Aqui, oxigênio menos quantidade de hidrogênio. 3 menos 2, 1. Ah, e você, como uma boa pessoa que eu sei que você é, já temos até já te conheço, na verdade. Você vai falar que ele é o quê? Semi-forte. E faz sentido, afinal de contas deu 1, né? Mas não, tá? O ácido carbônico, ele não é semi-forte, ele é uma exceção, ele é fraco. Por isso eu coloquei aqui. Por que ele é fraco? Porque ele é instável. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, mas o ácido carbônico, ele é instável, ele não fica nessa forma por muito tempo. Ele vai se decompor em gás carbônico e água. Por ser instável, então ele vai ser um ácido fraco. Lembra que o ácido carbônico é exceção, beleza? Então vamos para as bases agora.